Nós estamos indo para mais uma sessão exclusiva do Pick of the Week. Os pacientes com DPLC apresentam 2 a 5 vezes mais risco de doença cardiovascular. Essa sessão exclusiva do canal de atualização científica de tratamentos beneficiários de Nos sigam nas redes sociais, né? Deixem seus comentários para que a gente possa ir construir esse conhecimento de forma conjunta. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo o episódio 23 do Pick of the Week, a escolha da semana, que é uma sessão exclusiva do canal Primeiro Respira, que traz um artigo novo com informação para atualização científica e embasamento das condutas baseadas em evidências. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o artigo que estudou a sobrevida após reabilitação pulmonar em pacientes com doença pulmonar intersticial fibrosante. Então, esse é um estudo realizado por um grupo na Suíça, mas ele é um estudo multicêntrico, que fez uma coorte retrospectiva com 12 centros de reabilitação pulmonar espalhados em diferentes países do mundo. Então, qual é o racional? Qual que é a justificativa para a realização desse estudo? Então, as doenças pulmonares intersticiais fibrosantes ou fibróticas, elas geralmente levam a uma sintomatologia grave nos pacientes, de dispneia progressiva, fadiga e consequente diminuição do desempenho físico em esforços e atividades de vida diária em geral. Esses pacientes, em geral, têm uma sobrevida baixa, é ainda mais baixa em pacientes com fibrose pulmonar idiopática, e as taxas de mortalidade são apenas ligeiramente mais favoráveis nas outras doenças pulmonares intersticiais. A reabilitação pulmonar, quando realizada de forma individualizada, envolvendo tanto treinamento físico quanto um programa de educação em relação à doença, o automanejo, tem se mostrado positiva em relação a déficits físicos e psicológicos nessa população. Porém, apesar de a gente saber que tanto os programas outpatient e inpatient têm benefício nesses pacientes, em curto prazo, a gente não sabe ainda, né? Até então não se sabia qual que era o efeito além de um ano após a reabilitação pulmonar nessa população. Então, ainda tem resultados um tanto controversos nesse sentido, e os efeitos em longo prazo ainda são insuficientemente estudados. Então, só para definir para vocês, o que é um programa de reabilitação pulmonar outpatient? É aquele que é ambulatorial, o paciente vai até o centro de reabilitação, a clínica especializada, fazer o seu programa, a sua sessão, e depois ele volta para casa. Enquanto que nos programas inpatient, o paciente fica internado numa clínica especializada, isso existe em alguns países da América do Norte, da Europa, e ele fica ali 1 mês, 2 meses internados, e então ele faz todo um tratamento mais intensivo dentro dessa clínica. Então, ainda continuando no racional desse estudo, sabe-se que a reabilitação pulmonar ainda é pouco acessível em muitos lugares do mundo, então tem uma estimativa que apenas 1,2% dos pacientes com DPOC têm acesso à reabilitação pulmonar, e estima-se que os pacientes que têm doença pulmonar intersticial fibrosante têm uma limitação de acesso ainda maior a programas de reabilitação pulmonar, considerando que as evidências dos benefícios da reabilitação nessa população é menos robusta e tem poucos estudos que demonstram um benefício na sobrevida. Então, o objetivo desse estudo foi determinar se a melhora da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos durante a reabilitação pulmonar estava associada à sobrevida subsequente. Então, como é uma população que tem doenças um pouco mais raras, né, não tão prevalentes como a DPOC, por exemplo, e com uma sobrevida, uma expectativa de vida um pouco mais restrita, eles realizaram, então, uma coorte retrospectiva e multicêntrica com centros de diferentes países,
para ter uma amostra mais robusta, o que deixa esse estudo bem interessante. Então, no estudo, eles coletaram dados desde o ano 2000, de 12 centros de reabilitação, sendo 2 deles exclusivamente inpatient, ou seja, aqueles que o paciente ficavam internados, 8 exclusivamente outpatient, ou seja, ambulatorial, e 2 centros tinham as duas formas de oferecer a reabilitação pulmonar. E esses centros estavam, então, espalhados na Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Suíça. Então, para incluir o indivíduo na análise dos dados, ele não precisava obrigatoriamente ter concluído o programa de reabilitação. Então, pacientes desistentes também foram incluídos. Pacientes com doenças sistêmicas, como sarcoidose e doença do tecido conjuntivo, foram excluídos, porque eles também têm um comprometimento músculo-esquelético bastante importante. E pacientes que tinham uma maior extensão de enfisema do que fibrose observada na tomografia computadorizada de tórax também foram excluídos. Os programas de reabilitação pulmonar todos faziam uma prescrição de exercício individualizada para os pacientes e eram realizados em clínicas especializadas para a reabilitação pulmonar. Todos os programas envolviam treino aeróbio, treino de fortalecimento de grandes grupos musculares e sessões educacionais. Então, nos centros outpatient, os pacientes realizavam sessões de 2 a 3 vezes por semana, com um programa durando de 6 a 12 semanas. E nos programas inpatient, eles realizavam sessões de 5 a 6 dias por semana, com programas durando por 2 a 4 semanas, então uma duração um pouquinho mais curta. Os desfechos que foram estudados aqui foram dados demográficos de diagnóstico da doença e também as principais comorbidades, além dos medicamentos e da função pulmonar dos pacientes, e o desempenho no teste de caminhada de 6 minutos no início e no final dos programas de reabilitação. E o desfecho principal foi considerado o tempo desde o início da reabilitação pulmonar até a data de morte, transplante de pulmão ou censura. Censura é quando se perde o contato com o paciente, então eles consideraram a última data que se sabia que o paciente estava vivo, para considerar como ele censurado ou perdido no follow-up. Eles também analisaram como desfecho secundário a sobrevida em 1 ano, 2 anos e 3 anos após a reabilitação pulmonar. Só que esses dados, eu não vou focar aqui, eles apresentaram num suplemento, então a gente vai focar no que eles trouxeram de desfecho principal. Como resultado, eles incluíram 701 pacientes, então é uma amostra bem grande, sendo que 191 realizaram reabilitação pulmonar em programas inpatient, enquanto que 505 em programas outpatient. A amostra tem uma predominância de homens, né, comparada a mulheres. Entre os diferentes tipos, né, de reabilitação, não teve diferença na idade, porém, em geral, os pacientes que realizaram a reabilitação em centros inpatients tinham a função pulmonar um pouco pior. Então, realmente, é uma realidade que os pacientes mais graves acabam fazendo a reabilitação em centros inpatient. Além disso, também, nesses centros inpatient, tinha uma prevalência maior de pessoas com fibrose pulmonar intersticial, que é uma forma um pouco mais grave das doenças pulmonares intersticiais fibrosantes. Então, também, né, devido a essa gravidade um pouco maior dos pacientes que realizaram a reabilitação em programas inpatient, eles acabaram também tendo uma maior prevalência de uso de oxigenoterapia em longo prazo, tá? Long-term oxygen therapy. E, por outro lado, esses pacientes inpatients, eles tinham uma aderência às sessões, ou seja, realizaram praticamente 100% das sessões de reabilitação pulmonar. Enquanto que a aderência nos programas outpatient, aqueles programas ambulatoriais, é um pouquinho inferior, mas ainda assim uma aderência alta, sendo que, em média, os pacientes realizaram 92% das sessões do programa. Comparando o desempenho
físico, né, o desempenho de capacidade funcional desses pacientes no teste de caminhada ao início da reabilitação, os pacientes que fizeram o programa inpatient tinham uma capacidade funcional inferior comparada aos pacientes que realizaram programas ambulatoriais. Então, mostrando que além da função pulmonar mais comprometida, nos pacientes que realizaram reabilitação inpatient, eles também tinham uma capacidade funcional mais comprometida. Ainda, por outro lado, esses pacientes que realizaram o programa inpatient, eles tiveram uma melhora, uma magnitude de melhora maior no teste de caminhada de 6 minutos após a reabilitação pulmonar, sendo que no inpatient eles melhoraram em média 55 metros, enquanto que no outpatient melhoraram em média 34 metros. Aqui é importante mostrar que em ambos os grupos, em ambos tipos de centros, a média dos pacientes é superior à mínima diferença clinicamente importante do teste de caminhada de 6 minutos, que é 30 metros. Além disso, teve uma prevalência maior no grupo inpatient de pacientes que atingiram a mínima diferença clinicamente importante no teste de caminhada de 6 minutos, ou seja, mais pacientes atingiram uma melhora de 30 metros ou mais no teste de caminhada nesse grupo inpatient. E essa maior distância, a maior distância no teste de caminhada de 6 minutos inicial foi o fator mais forte associado a uma menor mudança no teste de caminhada de 6 minutos em ambos os grupos, tanto inpatient quanto outpatient. Agora, indo para o desfecho principal, que é a sobrevida e a relação com a melhora no teste de caminhada de 6 minutos, nas análises não ajustadas, a mudança no teste de caminhada de 6 minutos se relacionou com a sobrevida apenas no grupo de reabilitação inpatient. Porém, quando foi feita uma análise ajustada por sexo, idade e a distância inicial percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, tanto no grupo inpatient quanto no outpatient, teve uma razão de chances menor, né, significativa, para a mortalidade. Então, teve esses pacientes, a melhora no teste de caminhada está relacionada com uma melhora na sobrevida desses pacientes em ambos que realizaram reabilitação pulmonar em qualquer um dos 2 centros de reabilitação. Mas analisando esses grupos isoladamente, no grupo que realizou a reabilitação inpatient, o risco de morte foi 1/3 menor nos participantes que aumentaram o teste de caminhada em 30 metros ou mais após a reabilitação pulmonar, enquanto que no outpatient, esse ponto de corte do teste da mínima diferença clinicamente importante do teste de caminhada de 6 minutos não trouxe diferença na sobrevida. Porém, quando estratificaram os pacientes em 4 grupos, sendo que os grupos eram um desempenho maior que 350, igual ou superior a 350 metros no teste de caminhada inicial, e uma melhora igual ou superior a 30 metros após a reabilitação. O terceiro grupo, então, era um desempenho maior ou igual a 350 metros no início, mas que não atingiram a mínima diferença clinicamente importante. O terceiro grupo era um desempenho inferior a 350 metros lá no início da reabilitação, mas atingindo a mínima diferença clinicamente importante no final. E o último grupo eram os que não tinham um desempenho superior a 350 metros e que não atingiram a mínima diferença clinicamente importante após a reabilitação pulmonar. Então, comparando esses 4 grupos, no grupo inpatient, os pacientes que tinham um desempenho superior a 350 metros no teste de caminhada inicial e que atingiram a mínima diferença clinicamente importante, tiveram um risco de morte 68% menor comparado ao grupo que
tinha um desempenho inferior a 350 metros no início e que não atingiu a mínima diferença clinicamente importante. Então, no grupo outpatient, esse risco foi 59% menor nesse grupo que tinha os 350 metros iniciais no teste de caminhada de 6 minutos e que atingiram a melhora igual ou superior a 30 metros, quando comparado aos que tinham um desempenho inferior a 350 metros no teste inicial e que não atingiram a melhora de 30 metros após a reabilitação pulmonar. Outra análise legal, bem interessante que eles fizeram, foi nos pacientes outpatient, que nem todos realizaram 100% das sessões. Então, eles dividiram esses pacientes em grupos que fizeram 80% ou mais das sessões dos programas de reabilitação pulmonar e compararam com a sobrevida de quem realizou menos de 80% das sessões. E quem teve uma aderência igual ou superior a 80%, teve um risco de morte precoce 33% menor aos pacientes, comparado aos pacientes menos aderentes na reabilitação pulmonar. Então, esse é um estudo interessante porque até então não se sabia a relação da melhora do teste de caminhada de 6 minutos com o aumento da sobrevida nos pacientes com doença pulmonar intersticial fibrosante. Então, a gente, com esse estudo, viu que existe uma associação entre a melhora desse teste e a sobrevida em até 3 anos, e é um primeiro estudo e o maior estudo multicêntrico realizado, né, como dizem, real world, né, na realidade, com pacientes com doença pulmonar intersticial fibrosante. Então, traz esse conhecimento em relação à melhora da sobrevida de pacientes em programas de reabilitação pulmonar que têm sucesso em melhorar a capacidade funcional dos pacientes. Então, quem quiser achar o link desse estudo, ele está no nosso Twitter, a gente vai compartilhar ele no Twitter também, o link para vocês encontrarem o estudo. E também vocês podem seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube. Podem, então, clicar aqui para receberem os novos vídeos. Toda semana tem um novo artigo que a gente traz aqui, com atualização relacionada à reabilitação cardiopulmonar. E vocês podem entrar em contato com a gente por os diferentes canais de redes sociais.